Bem-vindo a todos, que a paz de Jesus esteja conosco, agora e sempre. Nós somos o Grupo Chico Xavier, na cidade de Portland, Oregon, e a gente está estudando o livro Nosso Lar, terminando aí, agora hoje, refletindo sobre o capítulo 48, chamado Culto Familiar. Mas antes de darmos o início, vamos cumprimentando os nossos amigos do Plano Espiritual Maior, os mentores que cuidam desse trabalho, porque nós sabemos que nunca estamos sozinhos. Vamos pedindo a proteção para a nossa casa, a fluidificação da aguinha, se tivermos. Pedindo ao nosso anjo da guarda que esteja aqui presente, nos inspirando, nos ajudando, para que nós possamos compreender aí bem as lições divididas por André Luiz. Graças a Deus. Bom, quando a gente lê esse título do capítulo, a gente imagina que culto familiar, a primeira coisa que ocorre na cabeça é a gente estar pensando num evangelho no lar. Agora, o que aconteceu na casa dessa vez, e a gente sabe que no plano espiritual é feito também evangelho no lar, inclusive o, o André Luiz já fez evangelho no lar na casa da dona Laura, mas esse evangelho no lar foi um evangelho no lar um pouquinho de princípio, né? É um pouquinho diferente do que a gente consegue, do que a gente entende normalmente. Por quê? Porque nesse evangelho no lar, a gente vê a interação entre o plano físico e o plano espiritual de uma forma diferente. É claro que quando a gente está fazendo o evangelho no lar, os mentores vêm, cuidam de nós, nossos anjos da guarda. Cada casa tem o seu mentor que cuida do lar. Cada casa com uma família tem um mentor que cuida da família, que normalmente é algum familiar mesmo desencarnado. Cada um de nós tem o seu anjo da guarda, que tem como responsabilidade ajudar o nosso progresso moral e intelectual durante a encarnação. E esse anjo da guarda nos acompanha aí por várias encarnações, né? Então ele já nos conhece muito bem, os nossos defeitos e as nossas qualidades. É, E também, quando nós fazemos o Evangelho no Lar bem feito, com disciplina, toda semana, existe um mentor que fica responsável pela coordenação do Evangelho no Lar na nossa casa. Então, nós podemos imaginar que somos só uma pessoa, duas pessoas, cinco pessoas fazendo o Evangelho? Sim, encarnados. Mas desencarnados, o número é muito grande. Isso sem contar em espíritos que por acaso se encontram dentro da nossa casa e que precisam, que estão procurando paz, esclarecimento, que foram trazidos pelos mentores para que eles pudessem ser ajudados, né? E eles também participam, escutam, aprendem e são ajudados. Toda vez que a gente se encontra em prece, Jesus nos falou que quando duas ou mais pessoas se encontrassem em seu nome, ele estaria presente. Isso acontece no Evangelho no Lar. Mesmo que não haja ninguém dentro da nossa casa que queira fazer esse evangelho conosco, não tem problema, porque nós nunca estamos sozinhos, né? Nesse caso, a diferença desse evangelho no lar é que tem a participação do marido, ex-marido da dona Laura, que está encarnado e que é um bebê. E ele vem e se materializa na sala. Agora, para a gente pensar, nós, médiuns, a gente sabe que ele poderia estar indo aí como uma reunião mediúnica. Isso não é uma reunião mediúnica, per se. Por quê? Porque na reunião mediúnica tem um médium. Tem um médium que está servindo aí de interlocutor, de medianeiro, de canal para uma terceira pessoa. Nesse caso, nós vemos a materialização de Ricardo dentro de uma tela cristalina, né? Então é como se ele tivesse, como não? Ele está desdobrado durante o seu sono e ele vem, ele é trazido pelos mensageiros do bem e ele chega na forma anterior. Ele não chega como bebê, ele chega como homem maduro. Então,
É outra coisa que chama a nossa atenção, porque a gente pensa, poxa, mas se ele beber, ele devia chegar como bebê? Não necessariamente. Dependendo da evolução do espírito, dependendo do merecimento, das condições, ele pode escolher qual é a forma que ele quer dar para o seu perispírito. Outra coisa que é muito importante nesse capítulo é que a gente vê que ele, como bebê, tem cabecinha de bebê, né? Ele, desdobrado, tem cabeça de espírito, espírito eterno, que traz aí a bagagem dos seus milênios aí de encarnações. Então, isso é importante a gente ter essa consciência, porque quando nós estamos desdobrados no sono, isso significa que a gente consegue ter acesso a esse canal de informações que a gente acordado não tem. Porque nós não temos o nosso corpo físico funcionando aí como parapeito, como proteção, como isolamento. Daí a importância da gente fazer as nossas preces antes de dormir. Porque na hora que a gente está solto como espírito, a gente pode ir para qualquer outro lugar. André Luiz fala daquele fio prateado que é ligado, né, que nos liga pelo umbigo até o nosso corpo físico no momento do desdobramento do sono, né? Lembra que a gente inclusive viu ele falando de fantasmas nos capítulos anteriores e que até é engraçado porque ele é fantasma, né? E na verdade esses espíritos que têm esse fio prateado são exatamente os encarnados que estão aí participando de reuniões no plano espiritual. Então isso não é estranho. A gente já viu isso. O que é diferente é a gente perceber que ele é materializado. Ele não vem como bebê. Ele é materializado usando o perispírito da sua vida anterior. Então a gente vê que é um encontro especial. E eu acho que isso é importante a gente ter consciência, né? Porque muitas vezes a gente tem saudade dos nossos entes queridos, marido, esposa, pai, mãe, filhos, né, que já partiram para a parte espiritual, e a gente espera que eles venham nos visitar. O que a gente não pensa é que nós podemos visitá-los também. Um outro livro que fala muito disso é Entre a Terra e o Céu, em que a gente vê as mães que perderam filhos muito pequenininhos fazendo visita no plano espiritual, nas casas onde essas crianças são cuidadas, né? A gente pode visitar os nossos entes queridos no plano espiritual desde que haja utilidade e merecimento. Então, a gente vê que é necessário um planejamento, é necessário disciplina, é necessário uma preparação do local, precisa de supervisão de espíritos superiores. A gente vê aí a, a presença de Clarencio, a presença, a aprovação do Ministério da Comunicação para que não haja desequilíbrio nem para uma parte nem para outra. O ambiente nesse lugar, né, nesse caso, já tinha sido preparado, era um ambiente de prece, de amor. Para quê? Para que não houvesse nenhum tipo de impacto de energia no Ricardo. Que ele, como um bebê, os elos que ligam um bebê ao corpo físico são elos muito frágeis ainda. A gente sabe que a encarnação ela só se fecha aos 7 anos. Até então, existe esse desdobramento muito comum. A gente vê as crianças brincando com os amiguinhos, acordando de noite, sorrindo na caminha, brincando, parece que conversando, e eles estão vendo coisas mesmo, muitas vezes, né? Então, a gente vê essa preocupação de que não houvesse um choque emocional para o Ricardo, para que não atrapalhasse a encarnação atual dele, né? Clarencio faz a prece inicial, Clarencio faz a prece final também. Existem aí convidados, mais ou menos 30 pessoas. Eles falam aí da mobília simples e todas as pessoas muito próximas. Então, nesse caso do evangelho, não é aberto a todo mundo, cada um vai então vamos ver o Ricardo porque eu gosto dele. Não, precisa haver uma sintonia positiva, né?
A outra coisa, a preparação do ambiente, além da prece, a gente vê os filhos do Ricardo e da dona Laura tocando instrumentos, cantando, preparando o ambiente para que haja harmonização. E aí depois que todo mundo na casa do Ricardo, bebê, está dormindo, ele consegue se desprender. E aí é importante, por quê? Porque é pouco tempo, mas é um tempo muito valioso e que não pode ser desperdiçado. Se a gente for pensar aí, tem 30 pessoas, tem um ministro, tem um ministério colocado em ação que está fazendo o meio de campo entre o plano espiritual e o plano material. Tem, com certeza, o anjo da guarda do Ricardo. Então, são muitas pessoas envolvidas por poucos minutos, e esses minutos são preciosos. Qual é a utilidade desse minuto? É basicamente conjugar, ligar essas almas afins, né? A gente vê o Ricardo fazendo alguns pedidos. Mas outra coisa que é interessante é o uso desse globo cristalino para materialização que eu coloquei. Por que que é interessante? Porque a gente vê isso muitas vezes em trabalhos de obsessão, ou desobsessão, na verdade. São trazidos espíritos, memórias, imagens e são refletidas. A gente hoje não tem esse aparelho de comunicação que isso aí parece mais Jornada nas Estrelas, né? Esse globo cristalino de materialização. Porque não é uma imagem, ele foi trazido fisicamente. Ele está fisicamente, perispiritualmente, não fisicamente, né? Fisicamente no aspecto de que perispírito é um invólucro semimaterial. Mas não é o pensamento a pensamento, ele foi trazido. Ele simplesmente está aí, protegido dentro desse globo cristalino, para que ele não esteja recebendo é, os dardos de emoção, de pensamento dos familiares. E é muito engraçado porque a gente vê que eles, na hora que enxergam o pai, eles ficam eufóricos, porque fazia muito tempo que ele não os via e que eles não o viam, né? Então, era necessário fazer essa brigada vibratória, como a gente vê também na proteção de nosso lar, né? Também acontece isso. A gente sabe que o nosso lar, ele está na zona umbralina, ele faz divisória com o umbral. E o que impede a entrada dos espíritos maléficos que estão no umbral é simplesmente a defesa vibratória. A gente viu o pedido do governador quando teve o anúncio da Segunda Guerra Mundial de que eles conseguissem manter o nível da prece, da paz interior. Ele falou que ele ia aumentar o número de seguranças ao redor da colônia espiritual, para que não houvesse nenhum tipo de abuso de espíritos mais ignorantes. Esse mesmo tipo de tecnologia está sendo usado aí, né, como uma forma de isolamento vibratório em que eu estou conversando com o outro, ele está fisicamente ao meu lado, mas é como se tivesse um vidro nos separando, né? E aí a gente vê, estamos prontos. Então, o ambiente estava preparado. Olha só isso, nada acontece por acaso. Contudo, aguardamos a ordem da comunicação, do Ministério da Comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase de infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. É, ele chega, né? E a gente vê que a emotividade fica bem grande. Essa emoção está ligada ao pensamento. Pensamento é energia criadora. Então, esse aparelho é exatamente essa barreira energética para evitar que os pensamentos ou as energias dos parentes saudosos alcançassem o Ricardo e, de alguma forma, fizessem mal para ele, né? Mas, como eu expliquei,
Nem sempre é necessário um aparelho assim. A gente pode aí, por exemplo, participar de aulas no plano espiritual, isso está em vários livros de André Luiz, da série No Mundo Espiritual, sem precisar de um aparelho especial, é simplesmente a vontade colocada em ação, né? A outra coisa que eu queria comentar é que, apesar da família de Lísia ser muito amorosa, a gente sabe que eles já estão aí lutando nesse processo de evolução em conjunto por muitas encarnações, né? E que várias encarnações eles falharam. A gente não sabe onde eles falharam. A gente sabe que existe amor. Mas se eles falharam, existe outras coisas também, né? E aí é o que André Luiz divide aqui conosco, né? Que é preciso lembrar que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Isso é muito importante, porque da mesma forma que vai perturbar o perispírito do Ricardo, perturbaria também o perispírito, o ambiente da casa da Dona Laura. Então funciona dos dois lados. Quando as nossas emoções não são bem controladas ou gerenciadas, e ninguém aqui está falando não pode ficar triste, não pode chorar, não pode ter raiva. Não, ninguém está falando isso. Mas a gente tem que tomar conta dos nossos sentimentos, das nossas emoções, porque essas forças vão, de alguma forma, alterar. Isso é uma aula que eu vou estar dando nesse sábado, falando sobre autoimune e espiritismo. Essas forças magnéticas do nosso pensamento vão alterar a saúde das nossas células. E daí podem vir a acontecer doenças, né? Então, se eu não consigo controlar a minha emotividade de desespero, de saudade, de raiva, de desconsolo, de depressão, de tristeza, eu tô me envenenando e me envenenando e me envenenando. E fazendo isso por dias sequentes, eu vou acabar ficando doente, né? E hoje a gente vê aí alguns quadros que são sinônimos exatamente desse tipo de veneno que nós mesmos tomamos, como ansiedade, depressão, doenças autoimunes, né? Então, nós temos que tomar cuidado com os nossos sentimentos e com os nossos pensamentos. Eles andam juntos. Não dá para a gente separar uma coisa da outra. E toda emotividade exagerada pode causar perturbação, né? É, mesmo o afeto, mesmo o amor de pai e mãe. Então, às vezes a gente tem tanto amor, tem tanta saudade, tem tanto desejo que a outra pessoa esteja perto da gente, que a gente acaba desequilibrando o outro, né? Então, em vez de ajudar, a gente se desequilibra e faz a outra pessoa se sentir mal, pesada, com consciência pesada, com sentimento de culpa, infeliz, triste, né? Então, nesse momento, se eu não estou fazendo a outra pessoa se sentir bem, significa que as energias que eu estou mandando para essa pessoa, encarnada ou desencarnada, não são boas, né? Então, a gente vê esse globo cristalino de mais ou menos 2 metros de altura. Então, a gente vê que, imagina que ele consegue se materializar em corpo, de corpo inteiro, né? Na base dessa esfera existem vários fios que estão ligados a caixas acústicas, e a ideia é mesmo esse isolamento todo, ele está aí encaixotado dentro, ah, dessa esfera. E aí, Clarencio faz um pedido antes dele chegar, né? Fala homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos para que o processo de comunicação possa se iniciar. Então, a gente vê a importância da qualidade vibracional, da sintonia da nossa casa, do nosso lar. Nesse caso, para que haja uma comunicação de qualidade, é necessária essa preparação do ambiente e ele chamar a atenção, ó, todo mundo, vigia agora, presta atenção no que você está pensando. Olha só, como é que você está sentindo? Vamos fazer esse negócio funcionar.
É importante a gente ter essa consciência, porque muitos de nós vamos aí para trabalhos mediúnicos e depois de ter brigado, ter gritado no trânsito, ter discutido no telefone, ou chegou e entra numa reunião mediúnica depois de ter terminado uma reunião super estressante, e a gente se esquece que aí fica difícil de entrar nessa homogeneidade de pensamento e nessa fusão de sentimento, né? Ricardo faz um pedido muito interessante. Ele fala: roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades da terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Então a gente vê essa observação também muito importante, né? A gente aprendendo várias coisas, é isso dessa materialização no plano espiritual, materialização de encarnado, né? A gente já sabia de materialização de desencarnado de um nível mais evoluído, em outros livros de André Luiz, nesse caso a gente está vendo uma materialização de encarnado. A gente vê essa esfera, né, isolante, e aí a gente vê esse pedido especial. Então, apesar do Ricardo ser um bebezinho encarnado, a gente vê que ele tem consciência, né, como espírito eterno, das suas necessidades. E ele tem uma noção relativa da situação, das situações que ele passou nas vidas anteriores e os erros que ele cometeu. E a gente vê aí que a dona Laura conta, né? Acho que capítulos anteriores, que ela e o marido tinham aí revisto as três últimas reencarnações. Então, não só, quando tem essa revisão, não é só ver o filminho, você sente tudo aquilo que você viveu, né? Então, Ricardo, tem medo de falhar novamente. Então, o pedido que ele faz mostra esse grau de compromisso dele como espírito eterno em relação ao sucesso da sua encarnação. Porque se a riqueza traz muitas coisas boas, ela também é uma prova difícil de vencer exatamente por essas facilidades e as portas que ela abre, né? Muitas vezes a gente se sente aí no direito de receber todas as coisas e esquece de agradecer, esquece de lutar, né? Esquece de olhar para as necessidades do outro. A gente acaba se transformando num egoísta. Bem, Clarencio está lá. Bom, termina a reunião. A gente vê que ele só pode ficar alguns minutinhos. A gente vê a emoção dos filhos em vê-lo. Clarencio faz encerramento depois que a gente vê aquela fumacinha, né? De novo, na mesma forma que ele veio naquela fumacinha, ele sai naquela fumacinha. E Clarencio conta para André Luiz, e a gente vai ver isso nesse capítulo no próximo, e que ele vai estar sendo responsável pela reencarnação da dona Laura, e que ele vai estar passando uma semana na Terra cuidando disso. Aí, isso é outra coisa importante para a gente pensar. Primeiro, o mérito da dona Laura, né? De ter um ministro do plano espiritual cuidando do processo encarnatório dela, né? A gente já tinha visto que ela tinha trabalhado muito, tinha recebido muitos bônus horas, e aí a gente percebe mesmo o respeito que ela conquistou, né? Não só por horas trabalhadas, mas principalmente pela forma como ela trabalhou. E aí Clarence fala: André, você não quer ir visitar a sua casa? E aí passam três coisas na cabeça dele. Primeiro, como é que eu vou deixar as minhas tarefas? Como é que eu vou deixar os enfermos que estão lá nas câmaras de retificação? Aí Clarence fala, mas você já trabalhou um ano, você trabalhou muita hora extra, você já tem merecimento, você já conquistou bônus hora. Eu tenho certeza que o ministro Genésio não vai ter problema de liberar você. Então, esse André, há um ano, há um ano anterior, era um homem completamente diferente, né? E a gente pensando no fechamento desse livro,
aí juntas 48 semanas, fazendo essa reflexão, né? Porque o que eu fiquei pensando, o que o André mais queria era o quê? Visitar a família dele, era ver a esposa dele, era ver os filhos. E aí, a hora que ele recebe o convite, ele não aceita prontamente, porque ele primeiro pesa as suas responsabilidades em nosso lar, né? E aí eu fiquei pensando, será que eu teria esse mesmo comportamento se recebesse um convite desse? Não sei. Será que eu já acendi a minha luz a esse tanto para conseguir me desprender das minhas vontades? Se esse é o convite que eu faço para cada uma de nós, né? A gente prestar atenção nisso. Ver aí que o amor de Deus é tão grande que a única razão pela qual ele não tinha sido convidado antes é porque ele não estava pronto. A única não. Também não tinha merecimento, né? Mas agora ele já fez por merecer. E nós também. Quando nós fazemos a nossa parte, a gente sabe que o bônus hora funciona diferente aqui no plano carnal, mas quando nós estamos fazendo bem ao próximo, quando a gente está deixando o nosso eu de lado e pensando o que eu posso fazer de diferente para o meu próximo, toda vez que isso acontece, eu estou ganhando um pontinho ao meu favor. E aí é aquela história da semente da maçã, né? Eu estou plantando uma semente da maçã porque eu estou fazendo bem, vai nascer uma árvore, mas esse bem que eu estou plantando, eu não sei como ele vai frutificar. Quantas maçãs para quantas pessoas, né? Então a gente sabe os nossos atos, mas a gente nunca tem consciência da consequência dos nossos atos, tanto bons quanto maus. Mas nesse caso a gente vê aí a consequência da disciplina, do amor, da responsabilidade, do compromisso, do devotamento, do desejo de ajudar, sem interesses individuais. E o que isso fez diferença na vida do André Luiz, né? Então, para a gente fechar esse capítulo, eu coloquei três coisas. A primeira é isso, voltando em pensamento e emoção. Num momento em que nosso planeta está passando por tantas tempestades, né, políticas, de guerra, a gente precisa tomar cuidado com como vai o nosso pensamento, como vão as nossas emoções. A gente vê aí famílias, irmãos se dividindo por conta de política, por conta de credo, por conta de religião. Quando a gente está aqui é para nos unirmos e não nos separarmos, né? Outra coisa é a lei de causa e efeito. Todo trabalho vai ter resultado. Trabalho bom tem resultado bom. A gente tem merecimento. Trabalho ruim tem resultado ruim. E aí a gente se endivida. Então a gente vê aí o presente que André Luiz ganha, né? Simplesmente pelo seu devotamento, pelo seu amor. E a terceira coisa que eu queria comentar é a importância do evangelho no lar. A gente está vendo aí que a dona Laura está saindo, tá indo embora de nosso lar. E nessa despedida, a última festa é um evangelho com as pessoas mais próximas a ela. Para quê? Para ela receber força, confiança. A gente tinha visto que no dia anterior, onde as pessoas foram se despedir dela, ela estava muito preocupada, estava triste, estava pesando aí a responsabilidade das coisas que ela teria que fazer durante a sua encarnação, né? E nessa hora é a hora que a gente precisa desse suporte magnético dos amigos. Amigos invisíveis e amigos visíveis, né? E o Evangelho no Lar é um encontro de amigos, é uma comunhão de almas que a gente pode ter esse encontro todas as semanas e que as bênçãos são
inimagináveis, né? E apesar de serem invisíveis aos nossos olhos. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora vamos abrir para os comentários. Quem quer comentar? É tua mãe? Pode Começo falar. eu? Hum. Eu anotei 3 tópicos que mexeram muito intensamente comigo, apesar de já serem informações que eu conheço. Eu vou procurar ler sem comentar, por causa do pouco tempo que temos. A primeira observação é em relação à preparação do ambiente. Quando o ministro Clarencio convida todos para fazer a preparação, explicando a importância da homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Isso é importante em toda reunião espírita, é importante no nosso Evangelho no Lar, mas eu gostaria de lembrar que nas nossas salas de estudo também, sempre antes de começar uma aula, a gente deve entrar na sala de trabalho, da classe, e ficar em silêncio. Às vezes a gente vê algumas classes numa conversa tão animada, é, principalmente lá na federação, as classes são muito grandes, as pessoas se gostam, quase não se veem por causa da distância, então fica aquela conversaiada que parece festa. E não é isso o objetivo, né? É bom que os amigos, que as pessoas que se gostam, conversem lá fora antes, encontrem um cantinho adequado para isso, porque entrou na classe, é preciso de silêncio. E, inclusive, também para os trabalhos virtuais, né? Então, ele pede silêncio, pede concentração, faz uma prece singela. Muito importante também a qualidade de música, uma música de boa qualidade realmente ajuda, porque é energia positiva também, tudo é energia, né? E eu gostei muito do parágrafo que ele diz: a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar, quando está falando do globo cristalino. Então, essa conversaiada, esse bate-papo assim, fraterno, mas pouco espiritualizado para o trabalho que vai ser feito, seria prejudicial para o Ricardo. E para nós também, guardando as devidas proporções, também é bom que a gente use o silêncio e a prece para estabelecer essa redoma protetora para cada um de nós e para o nosso trabalho, sempre que a gente participar de um trabalho. A segunda observação é quando ele fala da importância do Evangelho no lar. Eu tenho certeza que todos já sabem como é importante. A Ana deixou bem claro que realmente os mensageiros de Jesus visitam o nosso lar, é o nosso alimento espiritual. Se a gente não faz ainda, a gente deve procurar se informar e começar, né? Porque fazendo evangelho no lar, devagarzinho, com o estudo, nós vamos educando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, consequentemente a nossa emoção, e vamos nos equilibrando para a caminhada no dia a dia. E o terceiro item é essa rogativa final que a Ana, inclusive, enfatizou aí, do Ricardo pedindo que eu nunca disponha de facilidades na Terra. Vejam o que é um espírito maduro, um espírito que tem conhecimento real do significado da nossa vida, da realidade existencial. Nós aqui, nós
imaturos, ainda queremos só alegria, só facilidades, ficamos bem uma liçãozinha um pouquinho mais apertadinha, a gente começa a rezar bastante para ver se ela vai embora logo, mas o Ricardo está mostrando que não, que a luta, a dificuldade, o problema, a dor são de fundamental importância para o nosso crescimento espiritual, né? E a facilidade que parece boa, na verdade, é a porta larga. E para encerrar, a gente lembrar que tudo que a gente consegue na dimensão espiritual da vida está diretamente relacionada com o nosso merecimento, com o trabalho e merecimento, como a gente viu aí acontecendo com o André Luiz, mas nós, na nossa vida, devemos, no dia a dia, procurar sempre fazer tudo certo, impregnado de amor, para também alcançarmos esse patamar de merecimento para a verdadeira qualidade de vida. Obrigada. Noeli, você quer comentar alguma coisinha antes da gente Não, encerrar? Ana, eu passo. Tá bom. Vamos assim, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, à equipe de André Luiz e de Emmanuel, que caminharam conosco durante todas essas semanas, agradecendo mais uma vez pelo estudo dessa tarde, dessa noite, pedindo, Senhor, que nós também saibamos pedir, aceitar dificuldades ou que pelo menos não hajam facilidades para que a gente nunca perca o sentimento de gratidão e de trabalho. Ajuda-nos, Senhor, a ser aqueles servidores da última hora, trabalhando na sua seara, fazendo tudo aquilo de melhor que nós temos em benefício de nós mesmos e dos nossos próximos. Obrigada, André Luiz. Obrigada, Emmanuel. Obrigada, Chico. E assim vamos agradecendo, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada. Muito